Jesus, ele desce ao centro da terra para cumprir a sua promessa de que ele, a semente da mulher, pisaria na cabeça de Satanás. E o Salmo de número 23, quando a Bíblia Sagrada diz expressamente que ele desce ao vale da sombra da morte, mas não teme mal algum, porque ele sabia: o Senhor está comigo. E ele agora triunfa na presença dos seus inimigos com uma mesa preparada. Colossenses 3:15, ele despoja os principados e potestades, ele os expõe publicamente e triunfa sobre todos eles. E agora Jesus ressuscita, e ressuscitando ele leva o paraíso às alturas. E segundo a Bíblia Sagrada, em Apocalipse capítulo 6 e 9, agora o paraíso está debaixo do trono de Deus. E eu me alegro quando digo o paraíso debaixo do trono. Por que me alegro? Porque em Apocalipse 22, versículo 1 e 2 diz: mostrou-me o rio da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E em ambas as margens do rio da vida estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e a folha da árvore são para a cura das nações. Agora observe, se em Apocalipse 6 e 9 o paraíso está debaixo do trono, em Apocalipse capítulo 22 o rio da vida sai do trono. Ou seja, o paraíso, a morada do crente agora depois da morte, é no trono de Deus, é onde nasce o rio da vida, é na presença do Deus Todo-Poderoso. A promessa sintética é esta: eu edifico a minha igreja, e quem faz parte dela jamais descerá, e se não subirá para a glória. O interesse do crente agora é sempre com o Senhor. A porta do inferno não prevalece mais contra a igreja de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a primeira promessa para a igreja, de que as portas do inferno não prevaleceria contra nós. O sentido literário é: nunca mais desceremos, subiremos sempre ao encontro do Senhor, seja ao unir-nos com Ele por meio da morte, ou seja ao sermos arrebatados. O nosso alvo agora, a nossa direção sempre é para cima. Nunca mais desceremos, porque as portas do inferno não prevalecem mais contra a igreja de Jesus. Quantos podem dizer glória a Jesus? Mas a segunda promessa para a igreja de Jesus está em Atos capítulo de número 2, versículo de número 39. A promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, todos os que estão longe, e todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aleluia. Esta palavra pregada pelo apóstolo Pedro, cumprindo-se o dia de Pentecostes, diz a Bíblia, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Judeus, simples galileus, na sua grande maioria simples pescadores, e estavam 50 dias depois da Páscoa em Jerusalém, sendo que os judeus tinham 3 grandes festas: tabernáculos, Páscoa e Pentecostes. Alguns que moravam longe não podiam estar sempre em Jerusalém, mas pelo menos nessas 3 festas anuais, tabernáculos, Páscoa e Pentecostes, eles vinham para cultuar a Deus por 7 dias na capital espiritual de Israel, Jerusalém. E quando ali estavam, a cidade estava superlotada. Uns vinham na espiritualidade e outros com interesses materiais para negociarem. Bem, mas a Bíblia diz que naquela ocasião Jerusalém estava superlotada. Mas houve uma promessa feita no Antigo Testamento por um profeta que viveu em épocas de trevas espirituais em Israel. Diga comigo, profeta Joel. Este profeta Joel profetizara para uma nação desviada. É muito fácil eu olhar para um crente que está rodando e pulando e eu dizer assim: eis que tu serás grandemente usado por Deus, eis que Deus vai te tomar em profecia. É fácil eu olhar para alguém engravatado, de paletó e gravata, e dizer: Deus vai te usar tremendamente no ministério da palavra.
Difícil é olhar para um desviado, para alguém drogado e dizer assim: Deus tem um projeto em tua vida e tu ocuparás tribunas pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Olhar para uma meretriz na esquina e dizer assim: você será usado no ministério do louvor, porque Deus colocará em ti a unção de adorador. Joel prega para uma nação desviada, e para os desviados Joel diz o Senhor, virá dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. E ele traz uma profecia dizendo que haveria profecias e haveria visões, que o povo em geral seria usado por Deus. Aleluia. E esta profecia até então não se cumprira. E quando em Atos 2 diz a Bíblia que Jerusalém superlotada, e Atos 2 começa dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. A Bíblia diz que neste dia em Jerusalém havia um grande ajuntamento de pessoas, e estes que eram partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates, os da Judeia, da Capadócia, Ponto e Ásia, o pessoal de Frígia, de Panfilha, de Egito e partes da Líbia, junto de Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como proselitos, os cretenses, árabes, e todos nós, diz eles, ouvimos falar na nossa própria língua. O Espírito Santo se manifestara e houve agora um grande movimento. Houve batismo com o Espírito Santo e variedades de línguas. E quando, sempre que alguém é usado por Deus, haverá alguém para te acusar de insanidade. Assim como Ana, quando chorava no templo, o seu próprio pastor, o sacerdote ali, dizia: mulher, tu estás embriagada a esta hora do dia. Quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, estes homens que estavam em Jerusalém, espantados, mas diziam: estão embriagados a esta hora do dia. Pedro, cheio da autoridade, dá um passo à frente e diz: não estamos embriagados, mas o que está acontecendo é o cumprimento da promessa de Deus feita pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne.